Sejam muito bem-vindos a essa turma 8 da formação em Tantra Shaiva não dual da Cachemira, que procura contemplar os ensinamentos da Via Yogini Kaula. Então, eu vou ancorar aqui com vocês a Shakti dessa linhagem, e que é representada através dos ensinamentos do meu professor, né? Então, estou trazendo esses ensinamentos para vocês, e durante esse curso eu vou falar bastante do meu professor, o Daniel Odier, porque é inevitável, né? À medida que até ensinamentos vão sendo trazidos, por vezes eu ilustro alguma história, algum ensinamento através de histórias que o Daniel Odier passou também. Mas também, obviamente, eu ancoro, sobretudo, a vivência que eu tive já com a linhagem Yogini Kaula, né, com esses ensinamentos, e que eu quero transmitir para vocês da forma mais límpida e direta possível. Então, conto com a participação também de vocês, isso é muito importante, a proatividade que vocês terão, para que vocês façam o melhor proveito do curso. Então, eu procuro sempre deixar as pessoas à vontade, é importante que a gente crie um ambiente respeitoso, mas ao mesmo tempo em que nós não fiquemos numa rigidez, né? Então, como que nós estamos buscando também através das práticas, é um estado de sarradia, ou seja, nos tornarmos pessoas espontâneas, pessoas que têm ancorado essa qualidade de sarraja, o espontâneo, né? Então, é, qualquer pergunta que vocês tenham, quaisquer perguntas, por vezes, por mais estranha que possa parecer, não fique pensando que isso é algo, né, que você é uma pessoa, sei lá, anormal, ou, ou que eu vou ficar pensando alguma coisa sobre vocês, né? Inclusive até condições médicas que vocês queiram comentar, né? Então, toda e qualquer informação que vocês me passarem sobre a sua vida pessoal, isso tem um selo também de confidencialidade, né, entre quem está ensinando e quem está aprendendo, né? Então, fica aberto esse espaço que eu procuro também não ferir essa confiança que vocês depositam em mim. Em tempos antigos, por exemplo, nos mosteiros budistas, e isso já não é tão antigo assim, as práticas medicinais, elas eram feitas pelos próprios monges, porque os monges, normalmente, eles eram yogins, eles eram pessoas que tinham um grande conhecimento de yoga, ayurveda, por vezes também de tantra, e da linha preceptória a qual pertenciam, por exemplo, o budismo. Então, nós temos aí, por exemplo, na Tailândia, que foi para onde a Sangha do Buda migrou, nós temos os templos que eles são os mosteiros, né? Eles são tanto centros espirituais quanto também centros medicinais. Então, eu não estou aqui, obviamente, para desconsiderar toda e qualquer prescrição médica que vocês tenham já tido ou que vocês terão, né? Então, eu também não quero nenhum tipo de problema judicial e kármico, sobretudo, sobre mim. Muito mais kármico, porque é a partir disso que eu me estabeleço, e
Então, a gente sempre tem que pensar, né, que as vias espirituais, por vezes, pode acontecer de líderes terem um ego inflado a tal ponto que eles pensam que são curandeiros milagrosos, né? E muitas vezes passa por um ego que ainda não está totalmente depurado e desenvolvido realmente, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso também, sobre essa depuração do ego. Ao longo dessa jornada também vocês terão práticas bastante intensas de depuração do ego, em que vocês podem talvez se confrontar com os seus piores demônios, né? Então, a gente vai fazer esse processo de uma forma bastante yogini, ou seja, com essa pegada bastante feminina. Então, vocês não vão passar por práticas, por exemplo, que tenham uma intensidade que vocês tenham que, sei lá, vocês vão desmaiar no chão porque vocês fizeram uma respiração muito ofegante. Então, a gente vai fazer as práticas de uma forma muito suave, porque nós estamos lidando com uma energia muito forte, né? Shakti Kundalini. Então, Shakti Kundalini, ela está em tudo no cosmos, compõe todas as coisas, e é o que nos dá também, compõe o nosso corpo, e que nos dá dinamismo ao corpo. Então, um grande ensinamento dentro do Tantra é de que Shiva sem Shakti é Shava, ou seja, Shiva, o princípio masculino, sem a Shakti, o princípio feminino, é um cadáver, Shava. Então, vocês vão ter isso também anotado na apostila, e simplesmente porque a gente tem até um aspecto místico referente às letras do sânscrito, que Shiva, ele tem o I, né? E se ele tira a Shakti, e Shakti normalmente representada pela letra I, ele fica Shiva, né? Ele se torna um cadáver, né? Então, a gente vai ver também, vocês vão ver que essa representação, essa corporificação do universo e também a manifestação da nossa realidade, ela está diretamente ligada ao poder sônico, o poder dos mantras, o poder dos sons e o poder da palavra de cada pessoa, né? Então, para quem já estuda yoga, isso é algo também que é típico a gente estudar, né? O poder do som, o poder dos mantras e fazer toda uma alquimização do ser em função desse conhecimento que a gente vai pôr em prática, né? Então, durante esse curso, a gente vai ter alguns mantras, e muito mais específicos em relação a essa linhagem, né, Yogini Kaula Sampradaya, e normalmente são mantras relacionados a Shakti dentro da sua representação furiosa, né, Kali. E, é, e só para fazer alguns lembretes, né, em relação a como vai funcionar a formação, então eu vou fazer depois uma enquete no grupo da formação lá no WhatsApp, para a gente escolher juntos um dia, um dia da semana para ter o nosso encontro, né? Primeiramente, eu tinha assinalado que esse encontro seria quinzenal, na página da formação, e a gente vai marcar daí esse dia juntos durante a semana, ou quem preferir no sábado, a gente vai ver, né? Mas normalmente sábado as pessoas gostam do seu fim de semana totalmente tranquilos, né?
Então a gente vai decidir juntos aí um dia da semana, talvez uma quarta à noite, né, nessa enquete. E essas aulas presenciais, elas vão ter prática, teoria, mas a teoria ela vai ser a partir da participação de vocês. Como vocês vão ter muita teoria nas apostilas, né, que vocês vão receber em apostilas digitais em PDF, quem quiser imprimir fique à vontade. Né? Como vocês vão receber já muita teoria, esses encontros eles são muito mais voltados para que vocês participem. Então, vai ter teoria a partir das considerações que vocês trouxerem para mim durante esses encontros. Aliás, as considerações que vocês trouxerem para esse círculo virtual, porque imaginemos, né, vou evocar muito a visualização de um círculo, a gente pode até visualizar agora, imaginar que estamos virtualmente num círculo, né? Como eu disse no início, a ideia aqui é que vocês tenham essa base muito firme sobre o que é o Tantra Shaiva não dual da Cachemira, e não apenas de, o Tantra Shaiva é isso. Não, é vocês terem acesso a esses conhecimentos, de vocês também começarem a ver a realidade a partir dessas lentes de cientistas arcaicos que foram os tântricas. Então, é considerado realmente como uma ciência arcaica, né, que foi sendo desenvolvida e cada vez mais com o tempo foi sendo refinada, enriquecida, certo? Então, esses encontros que a gente vai ter, é importante, olha, nesse período aqui da última aula, você, Tiago, trouxe a prática, por exemplo, da colmeia, né, uma prática que nós fazemos com que as yoginis comecem a circular no nosso corpo, né? E daí, nesse período, eu tive a experiência X, Y, Z, né? Então, obviamente que cada pessoa vai ter que perceber o quanto se sente à vontade em, talvez, trazer para o círculo uma experiência de cunho muito pessoal, talvez, né? Isso pode ser feito também em mensagem privada, né, diretamente comigo pelo WhatsApp, ok? Mas é isso, o que nós queremos é criar realmente um círculo respeitoso que as pessoas que compartilham suas experiências no círculo, é isso, todos temos esse compromisso de confidencialidade, não ficar falando da vida alheia, certo? E respeitar também o processo de cada pessoa e considerar que cada pessoa tem o seu próprio processo, ok? Então, apesar de nós todos vamos seguir uma mesma metodologia, isso vai ter um efeito diferente sobre cada pessoa, né? Aí a individualidade de vocês é muito importante de ser cultivada. Então a gente vai fazer esse estudo também sobre os tattvas, né, que a gente vai ver o quanto o ego ele não é algo a ser destruído no sentido de eliminado, mas sim que ele deve ser depurado, ok? E mantendo as funções do ego sem qualquer tipo de narcose de grupo. Essa é uma expressão que meu professor utilizou num livro bem contestador dele, que o nome do livro é O Grande Sono dos Despertos. Não tem tradução em português ainda, e esse livro ele procura
revelar assim essas tripas, né, dos grupos espirituais, onde muita abobrinha é feita, dita, e com isso muita gente acaba atrasando o seu lado, né? Ou quando não, pior, tendo aí suas vidas bastante agredidas por mestres com ego desvairado, certo? Eu procuro ser o mais espontâneo possível, né? Então, da mesma forma que vamos ter no círculo essa respeitabilidade do ego de cada pessoa, isso a mesma coisa comigo. Eu tenho o meu ego, a minha individualidade, e estamos aí para aprendermos juntos nesse círculo a partir desses ensinamentos, certo? Com relação às aulas gravadas. As aulas gravadas, elas têm também um processo de graduação, né? Você vai entrando num caminho que ele é gradual. Então, tem muitas práticas e elas são feitas para ir abrindo, né, a nossa consciência e o corpo também de forma gradual, né? Então, essas aulas vão sendo liberadas semanalmente para que você possa ter um processo gradual e contínuo. Então, é importante que você siga esse passo a passo, né? Por exemplo, se talvez pelas dinâmicas do cotidiano, né, você tem aí uma ausência de, sei lá, 15 dias, uma semana, 30 dias, qualquer coisa pode acontecer, né? Então, perceba também que o seu comprometimento em participar desse círculo, né, e isso também, a magia já está operando na sua vida pessoal, né? Então, por vezes, os processos em que o nosso espírito já pressente uma abertura, e isso acarreta também mudanças reais no nosso cotidiano. Quando o seu espírito pressente alguma abertura, talvez aconteçam resistências, né? Então, isso vai ser algo muito variável também de pessoa para pessoa. Às vezes é a família, às vezes é o trabalho, às vezes é a vida amorosa, às vezes é o próprio corpo, que entra num processo, né, com suas defesas imunitárias, enfim. Mas saibam que o que quer que aconteça está tudo bem. Esse é o seu processo, e lembre-se que a culpabilidade é um dos demônios do ego, os quais nós vamos também trabalhar para, digamos, expulsar do corpo, certo? Então, é, a gente vai entrar muito nesse processo também de autoobservação, né? Então, por vezes, esse observar-se, ele pode ser algo incômodo, né? De você observar que você tem exatamente as coisas que você apontava como inconveniente em outras pessoas, certo? E como essas práticas elas têm uma antiguidade e um aspecto bastante direto para o funcionamento, né? Então, essa via bastante direta, ela tem um grande potencial de nos levar a uma iluminação, ao despertar da consciência, certo?
Mas, por lidar também com essas profundezas da consciência do ser humano, que normalmente elas não são tocadas, né, e também muitos sistemas operantes, eles fazem de tudo para que você esteja muito distante desse conhecimento. Então, as energias que vão ser reveladas, elas podem nos surpreender, ok? Elas podem nos surpreender de nos mostrar realmente, por exemplo, que eu costumo chamar de a dimensão selvagem do ser. Então, perceber esse ser bastante primitivo dentro de nós, isso por vezes pode ser incômodo, né? Mas o ideal aqui é a proposta também de toda a metodologia, ela responde a ela responde a tudo que possa nascer, né? Por ter também essa antiguidade, né? Imaginemos aí os tântricas da antiguidade como antropologistas da alma, né? Que estavam ali procurando sondar toda a alma humana, todo o funcionamento humano, né? A parte instintiva, intuitiva, mental, emocional, energética, tudo eles procuraram catalogar, né? E dentro desse catalogar, esses bugs que podem acontecer, né? A violência com a qual nós podemos entrar em contato, nossa violência interior, de também utilizar essa energia para que ela não nos consuma ou que nós também não façamos mal às outras pessoas. Então, como nós temos esse aspecto bastante humano, que é o aspecto de comunidade, então dizem que a humanidade realmente começou lá atrás, quando um ser humano quebrou a perna, né? E o outro ser humano que estava com ele procurou remendar aquela perna quebrada para que esse ser humano se salvasse. Então, isso tem milhares de anos. Eu não sei exatamente o nome desse achado arqueológico, mas eu vou mencionar para vocês depois. Então, os cientistas, antropologistas, assinalam esse marco aí, né, desse achado arqueológico de uma perna quebrada que foi ali, teve a tentativa de ser restaurada com uma tala, é o marco, digamos, da humanidade, né, como civilização, em que nós temos empatia pelas pessoas e simplesmente não agimos como animais, né? Animais no sentido de não sei, tem casos, né? Você vê que muitos animais, eles, tipo, não se importam. Morreu, ele se importa, mas ele não vai ter o que fazer, né? Então, mas tem casos de animais, certamente, aí que talvez tenham atitudes medicinais, né? Em relação ao, aos seus companheiros. Bom dia quem chegou, bom dia quem saiu e entrou de novo. E vamos ver se tem mais algum lembrete. Então, é isso em relação à dinâmica do curso, né? Então, se vocês sentirem obviamente, se vocês sentirem a vontade de, né, relatar qualquer coisa que aconteça, ou, como eu falei, nesse período entre aulas, encontros ao vivo,
ou diretamente comigo pessoalmente, certo? Então, como eu falei antes, a teoria vai surgir em função desses relatos. Imagina, João Victor, a gente teve aula e ele teve um sonho muito louco, que ele nunca costuma ter. Talvez um sonho lúcido, né? E é algo muito significativo. Então, se ele achar necessário, traz em aula e, inevitavelmente, eu vou falar sobre o Yoga dos Sonhos, né? Que é uma matéria que nós vamos estudar aí com profundidade, né, para que realmente vocês tenham uma vivência dos sonhos muito diferenciada e que vocês tenham um estado de consciência muito mais desperto durante os sonhos, por exemplo. Então, isso é um exemplo. Então, obviamente, imagina que você fez um Tandava e daí você teve, sei lá, no caso dos homens, você teve um orgasmo seco. Você nunca teve isso, né? E surpreendeu porque isso aconteceu naturalmente e provavelmente foi devido às técnicas que são ensinadas aqui, né? Porque essas práticas também elas são uma preparação individual para a prática do Maituna, por exemplo, né? Então, são N possibilidades de experiências. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas é isso, é como eu falei, como tem essa antiguidade, né, dessa antropologia da alma que os tântricas fizeram, pelo que eu saiba, está tudo catalogado para que a gente possa ir nessa grande biblioteca de saberes e puxar ali uma fichinha, vai ter referências no texto, vai ter práticas também para auxiliar no processo, certo? E basicamente é isso. Eu recomendaria para vocês que vocês cultivem um diário de bordo, diário de um tântrica, certo? Então, se vocês tiverem um... Ah, legal, João Victor. É isso aí. Então, cada pessoa daí tem a sua forma de fazer o seu diário, né? Tem pessoas que adoram que esse diário seja muito rico, não apenas na escrita, mas também com colagens, imagens, enfim, né? Então, essa é uma forma também que a gente pode utilizar, que ela é bastante didática, né? Que você escreve ali e talvez você utilize esse mesmo diário para fazer um registro dos sonhos que você teve, enfim, muita coisa pode ser registrada nesse diário, certo? Daí você vê se esse diário também é um caderno aqui que você reservou para a formação, pode ser também, né? Então, cada pessoa também escolha a sua forma de ter essa forma de diário, certo? E, bom, basicamente é isso. A gente vai ter também o estudo dos textos, né? Então, os textos, eles têm uma forma de ser estudada, né? Eu falei para vocês que, aliás, a gente vai estudar sobre duas formas, né? A primeira forma é a teoria surgindo naturalmente da prática. Então, isso se relaciona com o que eu acabei de falar em relação a vocês trazerem experiências próprias ao círculo. Aqui é o círculo virtual. Então, aquilo que vocês trouxerem, eu vou buscar na minha cachola conhecimento tântrico que vai trazer esclarecimento e auxiliar no processo. Então, os textos, eles funcionam desse jeito também.
né? Como eles são baseados nessa dinâmica da vida mesmo, da vida das pessoas que criaram o Tantra, que viveram o Tantra em tempos muito antigos. Então vocês vão, eu não vou falar para vocês tintim por tintim do texto, né? Ah, isso é isso, assim, assim. Não, a vivência, a compreensão teórica, ela virá sobretudo da prática, né? Então, como os textos eles têm esse caráter que é chamado de esqueci a palavra, de serem crepusculares, né? Então eles têm é como um conhecimento esotérico, com S, né? Então ele é voltado para pessoas que têm acesso ao conhecimento, né? A pessoas iniciadas, né? Então vocês receberão inúmeras iniciações e colocando em prática esse conhecimento, né, se você põe em prática esse conhecimento, você daí terá o acesso à teoria. A gente vai ter vários textos que vocês vão ter nas apostilas, Vijnana Bhairava Tantra, Pratyabhijna Hridayam, Shiva Sutras, Kaula Upanishad. Então ali já vai ter uma certa teoria, mas o que vai revelar o sentido mais profundo de cada passagem desses textos é o quanto você está em conexão com o seu saber intuitivo. Ou seja, para que você decifre o conhecimento dos textos, você tem que praticar. Você tem que colocar em prática os ensinamentos, as práticas mesmo, manter essa regularidade, porque o seu corpo daí ele vai entrar numa espécie de ressonância vibracional, vamos falar assim, certo? Então você, como um instrumento musical, começa a ser ajustado, por assim dizer, certo? Então, me vejam talvez como um luthier. O luthier é aquele que recebe os instrumentos musicais e aqui ó, o meu violão está desafinado, o dó não está saindo exatamente como deveria, né? O luthier ele tem o conhecimento tem ali os instrumentos para fazer com que aquele instrumento fique soando novamente de forma adequada, né? E vá daí, por exemplo, tocar num grupo, numa orquestra e a coisa fique afinada, né? Então eu já fiz uma vez um curso que o nome era Luthieria Tantra Yoga. Então esse esse instrumento musical que é o corpo de vocês, à medida que ele vai sendo afinado, o intuitivo de vocês vai aflorar. Talvez você já tenha um intuitivo, né, aflorado, né? Então isso vai depender de pessoa para pessoa e o quanto esse intuitivo ele vai também isso vai, né, influenciar, né, esse intuitivo decifrando o significado profundo dos textos. É isso é esse o funcionamento da metodologia, né, entre teoria e prática. Então a prática ela tem uma retroalimentação com a teoria. Pois bem, basicamente acredito que era isso. E como eu falei, essa formação é digamos, um nível 1, né, em que
A gente vai ter essas práticas individuais para que vocês trabalhem-se individualmente, mas inevitavelmente isso vai ter uma reverberação na sua vida. Então, eu me lembro uma aluna de yoga que eu tinha, eu nem ensinava, nem me aprofundava ainda no Tantra na época, e ela era muito estourada, dona de empresa, ela era muito estourada com as funcionárias dela, os funcionários em geral. Ela era muito rígida, né, e até agressiva, digamos, né? Então, com as práticas de yoga, ela teve um funcionamento que foi suavizado, né, se tornou sátvico, né? Então, isso também acontece com as práticas do Tantra Yoga. Acontece conosco através das práticas do Tantra Yoga, né? Mas, como eu falei, esse diferencial do Tantra é que nós não estamos aqui para sermos sedados. No yoga, tem algumas linhas que você vai fazer um pranayama. Por exemplo, vai lá, faz, né, inspira, não sei quanto tempo, expira, inspira, expira. Então, tem pranayamas bastante complexos que podem fazer uma sedação bastante forte. É um grande barato, né? Você fica lá sedado e tudo, e sedado não no sentido de você ficar com os sentidos embotados, né? Mas tem uma espécie de abstração da sua mente que acontece, certo? Em relação a pranayamas, se você já é praticante de yoga e você faz pranayamas, eu não costumo fazer isso de ter uma, uma rigidez em apontar, né? Ah, você não deve mais fazer pranayamas. Mas perceba como as práticas que eu vou ensinar aqui, elas vão afetar também, caso você já seja praticante de yoga, vão afetar como você se relaciona com as suas práticas de yoga, ou outras práticas espirituais que você já tenha que utilizem o corpo. Na linha da Cachemira, no Tantra Yoga da Cachemira, nós temos um sábio, que também eu vou falar bastante dele aqui nas aulas, não tanto quanto do Daniel Odier, mas vou falar dele também, que é o Abhinavagupta. Então, o Abhinavagupta, ele aponta que pranayamas, eles não levam realmente a uma elucidação da realidade. Ele fala com palavras não exatamente essas, mas no livro da Kali tem, e depois vocês vão ter isso. Então, basicamente é isso, que as práticas de yoga posturais, os pranayamas, então, eles são desconsiderados, eles são considerados secundários ou até superficiais dentro do Tantra Yoga da Cachemira, dentro dessa visão de Abhinavagupta. Então, a gente não vai ter esse tipo de pranayama ou práticas posturais. Então perceba, se você tem uma rotina muito intensa de pranayamas no yoga, observe em relação às práticas que observe-se com atenção o que vai acontecer à medida que você adentrar as práticas que eu vou ensinar aqui, ok? As práticas que eu vou ensinar aqui, elas parecem ser bastante simples, e são. É nessa simplicidade que reside toda a potência dessa via, certo? Então,
e também na sinergia de várias coisas simples, né? Então, basicamente, a gente usa uma respiração fluida, consciente, liberando o abdômen, né? A gente vai ver daqui a pouco na aula prática esses pontos. E essa prática do pranayama, mais simples que seja, em sinergia com as micropráticas tântricas, em sinergia com a sua prática regular de Tandava, em sinergia com a prática que depois a gente vai integrar do yoga dos sonhos, em sinergia com a prática da visualização, em sinergia com o relaxamento do Sarangi, em sinergia. Então, a gente vai ter muitas práticas as quais elas vão entrar em sinergia. Então, aparentemente, são práticas simples, algumas, mas à medida que elas vão entrando em sinergia com as outras, isso cria algo muito poderoso. E, como eu falei anteriormente, a gente vai lidar com essa energia, Shakti Kundalini. Então, ela é muito poderosa, Shakti Kundalini, e como ela compõe todas as coisas no universo, então, por exemplo, toda experiência que vocês têm nos sonhos, tudo isso é a Shakti se manifestando. Então, a capacidade de eu falar, piscar, respirar, tudo isso é o poder da Shakti. O que nós vamos fazer é observar Shiva, a consciência, né? Então, a gente vai trabalhar muito com Shiva também, que a Shakti está presente em toda parte. O fato do meu corpo ser desenhado assim, o violão, tudo, toda essa ordenação da energia pura, isso é Shiva. É como se fosse um artesão que está ali tecendo o rolo que é a Shakti, é a pura energia. Então, a gente vai integrando Shiva e Shakti e vocês vão perceber também isso em todas as esferas, né, da vida de vocês. Bom, basicamente eu acredito que é isso. Lembrando também que eu falei sobre isso, sobre os pranayamas. Vocês têm como bônus acesso ao Tantra Yoga Club. E no Tantra Yoga Club eu ensino práticas de vinyasa. Então, para vocês vai parecer estranho, está se contradizendo. O método que eu criei de yoga postural, Vinyasa Tântrica Yoga, tem esse objetivo de não ir contra essas práticas que a gente vai aprender aqui, de yoga não postural. Então, a dança de Shiva, que eu vou ensinar para vocês, ela é yoga não postural. Então, as práticas de Vinyasa Tântrica Yoga, elas são dinâmicas, intensas. Idealmente, se você quiser fazer eu recomendo uma regularidade de 2 vezes por semana. Tem pessoas que gostam de praticar mais, mas lá eu não vou passar práticas de pranayamas muito complicados que vão afetar o seu sadhana aqui no círculo das yoginis, certo? E é isso. Depois, você também agenda comigo a consulta particular, né? Essa mentoria particular de 1h30. Sim. Talvez seja melhor daqui a algum tempo, ou se você quiser desde o início também, fique à vontade. E vai ter sempre esse espaço também, né, de contato direto comigo para a gente ter ali, eu dar orientações para vocês. Fora isso, vai ter também um curso de sânscrito, de recitação e pronúncia, né, em que a gente vai também recitar alguns textos.
Então, essa vai ser uma outra forma de abordar os textos, além daquela que eu falei, que a prática e a intuição de vocês aflorada vai desvendar o significado profundo da teoria, dos textos. Né? Então, no sânscrito, a gente entra num aspecto também de modulação sônica. Então, aprendendo a sonoridade do sânscrito, nós começamos a recitar os textos, e isso também é como se nós entrássemos na modulação desse pessoal lá da antiguidade que registrou os ensinamentos nessa linguagem do sânscrito, que ela tem uma elevação vibracional maior do que a nossa linguagem habitual, né? As línguas indo-europeias e tudo. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um dia, se alguém quiser fazer perguntas, esse é o momento. Nessa parte da aula, agora a gente vai fazer uma prática guiada. Então, peço que você se coloque numa postura sentada, em que você não apoie as costas. Pode ser uma cadeira com apoio, mas sem apoiar as costas na cadeira. A gente vai fazer uma prática de Tandava. Na prática do Tandava, nós vamos ter uma grande ativação do sistema urogenital. Então, recomendo que você faça xixi antes, porque pode ser que no meio da prática você sinta vontade. No meio da prática você pode ir também, fique à vontade, mas por vezes é melhor ir antes, certo? Porque tem uma grande ativação do sistema urogenital. E a gente vai fazer essa prática agora. Então, nessa prática do Tandava, ela vai ser a nossa base de prática física. E essa prática do Tandava, ela vai também estar em sinergia com as outras práticas. Como eu falei antes, as práticas vão entrando em sinergia umas com as outras. Então, no início, a gente vai fazer Tandava de forma simples, mas tem uma visualização que é muito importante nós fazermos, que é visualizar-se flutuando nu ou nua no espaço azul-noite. Então, mas eu vou guiando vocês e vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Passamos então para a prática do Tandava. Se coloque numa postura sentada, de preferência sem apoio nas costas. E você pode sentar-se no chão ou sobre uma cadeira alta, como eu estou, as pernas cruzadas confortavelmente. E as mãos repousam tranquilamente ou sobre as pernas, sobre as coxas ou sobre os joelhos. Importante que então entremos na prática a partir de agora, suavemente fechando os olhos. E desde o início conectando com o fluxo natural da respiração, permitindo que a respiração flua sem qualquer esforço,
O esforço é apenas em observar esse fluxo natural da respiração acontecendo. Procuramos relaxar o corpo desde o início. Podemos começar pela região do cóccix, a última porção da coluna. E você permite que o cóccix afunde no solo. Você pode visualizar-se como um yogin ou uma yogini na floresta e, portando seu tridente, senta-se para fazer sua prática de meditação e planta o cabo do tridente no solo logo ao lado, para poder estar com as mãos livres. Então, esse plantar o cabo do tridente no solo é o que fazemos com o cóccix. Enraizamos o cóccix e, a partir daí, permitindo que as pernas se entreguem a esse relaxamento. E à medida que você afia essa sua observação do fluxo natural da respiração, você vai entrar numa sintonia muito maior consigo mesmo. Para abrirmos o corpo e assim recebermos muito mais a nutrição da Shakti, que acompanha o prana, a energia vital trazida pelo ar, os pulmões. Nós vamos levar a nossa atenção, dharana, para certas partes do corpo e vamos abrir como os canais de uma represa. Já guiei vocês para levar a atenção para a base da coluna, plantando o cóccix no solo. Leve a atenção agora para a região do seu períneo, esse espaço situado entre o ânus e os genitais. E à medida que o ar é inspirado, você abre seu períneo. Isso vai fazer com que a respiração nutra muito mais as suas pernas. Isso faz com que você nutra muito mais as suas pernas à medida que você abre o seu períneo. E isso vai permitir também, sendo o chakra da base, da região perineal e sexual, vai abrir esse fluxo energético da base do corpo até o topo da cabeça. Todo esse espaço ao longo do corpo, chamamos de canal central ou Sushumna Nadi, é o que vamos estimular ao longo do nosso curso em cultivar abertura e fluidez. Levando a atenção agora para a região abdominal, nós vamos levar a atenção para a porção mais profunda da musculatura abdominal. E esse ponto se situa logo à frente do osso púbico,
À medida que você acompanha a inspiração do ar, você leva a sua atenção para esse ponto à frente do osso púbico e solta essa musculatura à frente. Logo após, você contempla a pausa ao final da inspiração, e à medida que você acompanha o ar sendo expirado, essa musculatura abdominal à frente do osso púbico retorna ao seu lugar. Então já temos 3 dharanas, pontos de foco da atenção. O aterramento do cóccix, a abertura do períneo e o movimento para frente e para trás da camada mais profunda do abdômen, no ponto à frente do osso púbico. Ao longo dessa prática de Tandava, retorne a sua atenção para cada um desses dharanas, os quais eu vou te ensinar. Essa sua atenção, que vai fazendo uma checagem desses pontos energéticos, deve movimentar-se como um fio de óleo sendo derramado sobre o topo da cabeça, de forma constante, suave e envolvente. Mantendo esse dharana também sobre o vai e vem natural da respiração em seus 4 tempos, a entrada do ar, a pausa, a saída do ar e a outra pausa. Essas pausas também devem ser contempladas. Você vai observar essas pausas sem nada forçar. Esse interlúdio entre a inspiração e a expiração deve ser contemplado como você contempla o nascer ou o pôr do sol, sabendo que a qualquer momento, aquele momento mágico, ele vai se desvanecer e você está lá 100% presente a essa contemplação. Continue assim, observando esse fluxo natural da sua respiração nos seus 4 tempos. Agora, desloque novamente a sua atenção para a base da sua coluna, no seu cóccix. E você vai subindo a sua atenção ao longo da sua coluna, como um escaneamento com a consciência. Observe como as vértebras estão empilhadas uma sobre a outra, e entre elas nós temos as articulações que possibilitam que as vértebras da coluna e a coluna como um todo tenham uma flexibilidade enorme. A gente vai procurar evocar essa imagem de uma serpente que se move numa floresta. À medida que você vai escaneando a sua consciência ao longo da sua coluna, desde o cóccix, ao longo das vértebras até o topo da coluna, quando você chegar próximo aos ombros, procure manter os ombros livres de tensões, em que você vai sentir as suas axilas
suavemente abertas. E quando chegar a consciência nesse ponto, da região dos ombros, suavemente vá levando o seu queixo em direção ao peito, fazendo com que as tensões na parte posterior do pescoço sejam gradualmente soltas. Observando o vai e vem da respiração, depois de alguns momentos, muito lentamente, milímetro por milímetro, vá elevando o seu rosto, até que você sinta o eixo mais adequado entre a sua cabeça e a sua coluna. É provável que você já esteja sentindo uma espécie de ginga unidirecional da sua coluna, semelhante a essa serpente que se move numa floresta. Essa sensação traz também a impressão que seus isquios, os ossos sobre os quais você senta, os isquios estão se movendo em todas as direções. Essa suave ginga da coluna faz com que os músculos ao redor dela se soltem cada vez mais. E o movimento da cabeça acompanha essa ginga. E você observa o vai e vem da respiração, levando a atenção, praticando dharana, aqueles que você aprendeu até agora. Pelinho aberto, o cóccix enterrado, o movimento para frente e para trás do abdômen, à frente do osso púbico. E agora adicionamos um dharana que é muito importante na via yoginical. É o relaxamento total da sua língua. À medida que você começa a relaxar a sua língua de forma consciente, evoque que você está, visualize que você está nessa postura sentada, flutuando, nua, no espaço azul noite. Você toma consciência de toda a extensão da sua pele, como se toda a extensão da sua pele acariciasse essa sutil densidade do espaço azul noite ao seu redor. Leve novamente a atenção para a sua língua. É importante que ao longo de toda essa prática você retorne a atenção sobre a sua língua, dharana, para mantê-la relaxada. Outro dharana bastante importante que nós vamos praticar é observar o movimento natural do diafragma. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. E à medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. Então, observar o diafragma, esse dharana sobre o diafragma, está diretamente conectado
ao fluxo natural da respiração. Então, observamos o fluxo natural da respiração e aí sim observamos o movimento natural do diafragma. Você pode evocar a imagem de que o diafragma se move como uma medusa nas águas mornas de um oceano. À medida que a sua coluna vai se soltando, você visualiza que está flutuando nua nesse espaço azul-noite. Sinta os seus ombros como duas asas que flutuam suavemente nesse espaço azul-noite. E tome consciência dessa junção dos seus ombros com os braços, ombros com as costas e a coluna. À medida que nos entregamos a essa ginga unidirecional que a prática de Tandava proporciona, esse fluxo vai se estendendo da coluna em direção aos ombros e em direção aos braços. Nesse momento, os braços, muito espontaneamente, começam a se mover de forma muito lenta, independentes um do outro e com uma constância de movimento. O movimento ele é contínuo. Esses três elementos são muito importantes para que nós tenhamos o efeito desejado da prática de Tandava. A lentidão, ela vai dar um curto-circuito no mental condicionado. A fluidez e continuidade do movimento e a independência entre o movimento dos braços faz com que nós possamos desenvolver e ativar caminhos neurais nos hemisférios direito e esquerdo. E também desenvolvê-los de forma equânime, porque pode ser que você seja uma pessoa mais conectada ao hemisfério direito ou esquerdo. Então, as mãos tendo uma conexão direta com o cérebro, à medida que nós soltamos as tensões nas mãos, as microtensões, isso faz com que caminhos neurais sejam ativados na cabeça. Faça um rodízio de atenção, passando pelos vários dharanas que você aprendeu até agora. A abertura do períneo, o movimento do abdômen no ponto à frente do osso púbico, o cóccix enterrado, sem tensões, o relaxamento da língua, a tomada de consciência de toda a extensão da sua pele, o vai e vem da respiração, dando a devida atenção aos quatro tempos dela.
o movimento natural do diafragma, como uma medusa nas águas mornas do oceano, a visualização do espaço zoom-noite, a qual você se visualiza flutuando nua nessa postura sentada. Um movimento lento, contínuo e independente de ambos os braços. Leve a atenção também para a base dos dedos, soltando as tensões que possam estar presentes na base dos dedos. E faça com que cada um dos dedos também esteja independente dos dedos vizinhos. Para quem depois, para todas as pessoas é importante nós treinarmos a nossa capacidade de percepção através do toque. Então, à medida que nós praticamos esse Dharma sobre as minúcias da estrutura das mãos, você vai desenvolver um toque muito mais apurado em relação a qualquer coisa que você toque, seja uma pessoa, objetos, alimentos. Lembre do que eu falei sobre ir pulando a sua atenção para os diversos dharanas que você aprendeu até agora. Com essa impressão que você está derramando um fio de óleo morno sobre o topo da cabeça, de forma constante, contínua. E aqui nós podemos, por alguns momentos, acelerar os movimentos para você observar o quanto a fluidez está presente. Você acelera de forma intencional. E depois de alguns momentos, gradualmente você retorna à extrema lentidão dos movimentos dos braços e das mãos. E evoque agora a sensação que você está massageando, tocando a sutil densidade no espaço azulante. Na verdade, acariciando a sutil densidade no espaço azulante. Com os dedos das mãos, a pele da palma, do dorso das mãos. E você vai estendendo essa sensação de acariciar a sutil densidade do espaço azulante das mãos em direção a toda a extensão da sua pele. Em direção aos braços, ombros, pescoço e cabeça, o seu rosto. E das suas mãos, braços, ombros, tórax, em direção ao seu quadril, pernas e pés. O movimento dos braços e mãos é totalmente espontâneo e bastante lento. E esse movimento é contínuo. Lembra do que eu falei? É muito importante você não parar o movimento. Se você para o movimento, é sinal que a sua mente condicionada está atuando. A gente quer irritar essa mente condicionada. E para isso nós precisamos da continuidade e da lentidão dos movimentos.
Pode ser que você esteja sentindo irritação por causa disso. Isso é, por um lado, um bom sinal. Essa é a segunda fase do Tandava. E agora, gradualmente, no seu tempo, você vai passar para a terceira fase do Tandava, que você flui para a postura em pé. Na postura em pé, separe os pés um pouco mais distantes que a largura do quadril, os pés são apontados para fora e os joelhos flexionados. E na postura em pé, você vai continuar o movimento dos braços e mãos, mas agora o quadril e as pernas participam, o corpo todo participa da dança. E você se visualiza nessa postura em pé, flutuando, nu, nua, em espaço azul noite. Na postura em pé, alguns pontos são importantes de serem notados. Você visualiza que o seu períneo, você cultiva ele aberto, é como um terceiro ponto energético além dos seus pés. Então, o peso do corpo ele pode bascular para um lado e para o outro. Essa sua presença na planta dos pés, em triangulação com o períneo, faz com que você tenha uma grande estabilidade. E essa soltura dos ombros, conectados à coluna, às costas, tomando consciência dessa soltura dos ombros em direção aos braços, mãos e dedos das mãos, mantendo essa continuidade e lentidão do movimento, faz com que seu corpo todo participe e você possa ir observando cada minúcia de tensões presentes ao longo do seu corpo. Então, aqui você vai permitir que a Shakti se mova através de você. Você vai acompanhar o que seu corpo pede no movimento, à medida que você segue esses preceitos do Tandem. Leve novamente a atenção para a sua língua, ela pode estar tensa. E também é importante de manter a atenção, cultivar dharana, a atenção dirigida no ponto à frente do osso púbico, a musculatura abdominal mais profunda, que se solta à frente à medida que o ar é inspirado e que retorna ao seu lugar à medida que o ar é expirado. Quando você for expirar, você pode também experimentar expirar pela boca aberta, produzindo um suave sussurro. Os olhos se mantêm fechados, você se visualiza nessa postura em pé, flutuando no espaço azul-noite. Mas, se você sentir de abrir os olhos e contemplar as texturas e formas ao seu redor, faça isso.
Agora leve a atenção para duas coisas. Toda a extensão da sua pele, tome consciência das sensações ao longo de toda a extensão da sua pele e mantenha o foco nos movimentos o mais lentos possível. O mais lentos possível. Se você acha que está em lentidão, torne os seus movimentos ainda mais lentos. E também nessa postura em pé, por alguns momentos, acelere os movimentos para ver o quanto a fluidez está presente. Depois de alguns momentos, retorne à extrema lentidão. Os movimentos, lembrando, devem ser contínuos. Se você parou os braços em algum momento, é sinal que a sua mente condicionada foi mais forte que você. Então mantenha essa fluidez, continuidade e lentidão dos movimentos. Os joelhos são suavemente flexionados e os pés não necessariamente precisam estar a todo momento no mesmo lugar. Pode acontecer de seu corpo pedir mais espaço entre os pés. E aqui você pode escolher quais dharanas sobre os quais se concentrar ao longo da sua prática. Talvez seja observar a língua relaxada, períneo aberto, a lentidão e continuidade dos movimentos, observar as minúcias da estrutura das mãos, soltando os dedos, concentrar-se em visualizar você está nessa postura em pé, flutuando no lua no espaço azul-noite, quando faz essa dança. Levar a atenção para o movimento natural do seu diafragma. Ou levar a atenção para o ponto à frente do osso púbico, a musculatura abdominal profunda, que se solta à frente à medida que você inspira e que retorna ao seu lugar à medida que você expira. Gradualmente vá parando nessa postura em pé. Os braços ao longo do corpo, os joelhos ainda flexionados. Nesse momento final da prática, se você sentir necessidade, leve as mãos em pontos que você queira aquecer ou energizar. Eu costumo levar uma palma das mãos sobre o umbigo e a outra sobre o peito, mas talvez você sinta necessidade de levar
as mãos em outros pontos. Fique assim durante alguns momentos, observando sua respiração natural. E então, retorne à postura sentada. Retorne à postura inicial, que começamos a prática. As mãos sobre as pernas, os olhos fechados. Esse é o momento final da prática. Observe a respiração acontecendo no abdômen e observe o que se apresenta a você nesses momentos finais da prática. E na próxima inspiração, suavemente, abra os olhos. Muito bem, essa foi a nossa prática de Tandava, com os dharanas fundamentais aí que nós utilizamos ao longo da prática. Mas tem outras variações do Tandava que a gente vai aprender ao longo do curso. Espero que tenham apreciado a prática. Até a próxima aula. Muito bem, nossa primeira prática de Tandava aqui no curso. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma consideração. A aula já passou do limite, né? Era para ser até às 11h30. Se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, João. Apenas deixar meu agradecimento. É uma sensação muito boa que o Tandava causa no meu corpo, de uma espacialidade, como que eu vou ganhando espaço com o corpo e uma sensibilidade muito grande por toda a extensão do corpo. Que legal, que ótimo. Muito grato, que bom. Seja muito bem-vindo. Pois bem, teve muitas pessoas que tiveram que sair, eu acho. Olha, a Dani deixou um depoimento aqui. Fui aluno do Tiago, vim honrar essa aula. Pratiquem, pois a prática é a chave para tudo.
Esse curso foi o diferencial para a minha vida espiritual. Um curso auspicioso a todos. Muito grato, Daniele. Ela teve que sair, acredito. Pois bem, pessoal. Essa foi nossa aula inaugural, então. E você quer fazer alguma consideração, Rafael? Opa. Oi? Tá sem som. Você tá sem som, Rafael. Ah, ok, você está escrevendo. Entendi. Bom, essa gravação da aula vai ficar disponível. Se você quiser reassistir e fazer a prática, para quem não pôde estar ao vivo. E eu vou deixar a enquete lá no grupo para a gente decidir qual será o melhor dia da prática. Rafael diz: me senti expandindo muito, como se estivesse fazendo uma sensitive numa pele sem fim. Olha que bonito. Muito bacana, Rafael. É muito importante, né? Você já pratica massagem, né? Imagino. Para fazer a massagem, né? Ela é muito importante, essa prática do Tandava. A gente vai ter uma sensibilidade que ela vai ficar muito mais apurada, né? Muito mais sensível o nosso toque a todas as coisas, né? As texturas do cotidiano. Legal, você já é terapeuta e pratica sempre o Tandava antes das sessões. E ótimo, muito, muito legal, muito bom saber isso. Então, é isso, pessoal. A prática vai ser essa, mas né, o Tandava ele vai sendo adicionado de outras práticas que a gente vai ter aí, de visualizações. E na próxima aula a gente vai ter já visualizações mais complexas, né, para a gente começar a fazer as visualizações de Matsyendranath. E depois elas podem ser adicionadas também à prática do Tandava. Certo? Então, vou me despedindo de vocês e até o nosso próximo encontro. Nos comunicamos lá pelo WhatsApp, tá certo? Muito grato pela presença de vocês, ótimo sábado, ótimo final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, grande abraço.